está fazendo o Brasil avançar. Nos últimos 40 anos, ele é o primeiro presidente brasileiro, eleito diretamente pelo povo, a terminar o seu mandato. Porque é um homem equilibrado e preparado. Sabe unir, sabe dialogar e sabe realizar. Por isso, é respeitado aqui e lá fora. Um presidente, um líder, um pulso firme no mundo turbulento. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, o seu professor de História. E nós vamos dar continuidade agora com a aula do segundo mandato do FHC, o Fernando Henrique Cardoso. Se você não viu a primeira aula, tá aqui no card para você acompanhar, né? E nesse período dele, no primeiro, ele acaba passando no Congresso sobre algumas polêmicas, né? O segundo mandato, a reeleição, e é isso que ele faz, né? Então ele lança o seu nome, né, como candidato à reeleição e vence no primeiro turno com 53% dos votos válidos, certo? E quem eram os concorrentes dele? Lula, né? Forever, né? Ciro Gomes também, né? Então esses eram os principais adversários do Fernando Henrique. Fernando Henrique ganha então com 53% dos votos. Nós vamos analisar alguns pontos deste segundo governo aí, Fernando Henrique Cardoso, né? Que vai até 2002, né? Muitos acontecimentos nessa virada do século, né? Nós temos o filme Cidade de Deus, se você não viu ainda, temos a Copa do Mundo, né? Temos uma crise aí, né? O dólar chegando a R$3. Ah, que absurdo, não? Olha a situação. Lá naquele tempo, uma grande crise era isso. Então vamos olhar um pouco dos pontos importantes do governo FHC, certo? FHC, Fernando Henrique Cardoso, certo? Então, primeiro mandato, primeiro turno, ele vence no primeiro turno, 53% dos votos aí, né, para eles. Uma novidade é, as urnas eletrônicas já haviam sido inventadas, todavia o alcance dessas urnas ainda não era grande, e neste momento então passa a ser muito maior no Brasil, certo? Urnas eletrônicas aí estão até hoje, que estão ainda, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, certo? E existe uma coisa interessante aqui no segundo governo Fernando Henrique, é que ele dá um passo à distância mais ainda de um ranço antigo de ditadura, de militarismo, né? Então, com a intenção de se afastar daquilo que ainda era muito recente, pessoal. Quando a gente fala ainda aí 99, né? A gente está muito mais perto de 85, certo? A gente está muito perto ainda dos anos do regime militar. Então ele se afasta dessa ideia porque ainda está muito no ar essa coisa, né? O brasileiro está acostumado com esse tipo de regime. Então o que ele faz? Ele coloca um civil para ser ministro da Defesa. Olha só, polêmico, né? Diferente, mas é isso. É a atitude que ele toma para se afastar deste ranço brasileiro, né? Ou desse apetite, desse sabor, desse paladar, né? Que o brasileiro até tem, né? E acontece uma coisa também no segundo governo FHC, é que ele é criticado extremamente por ser neoliberal, né? Por fomentar o neoliberalismo no Brasil. O que acontece é o seguinte também, pessoal. Ao passo em que existe um grupo dizendo para o Fernando Henrique, olha só, você só se preocupa com lucro, com abertura de mercado, você é um neoliberal, você é um fascista, taquecista, aquelas coisas de movimentos que estão com raiva de algum presidente. Então, você é um neoliberal, queremos acabar com a sua vida, sua raça, sua mãe, sua família, seu cachorro, todo mundo junto, certo? Ele foi acusado disso, de ser um liberal por parte de grupos políticos, mas outra parte estava acusando o Fernando Henrique de pensar demais o social. Mas ele tem que pensar mais no mercado, ele tá muito esquerdinha, ele tá ajudando muito o povo, não sei quem, tá fazendo muito pacote de ajuda, não sei quem, social, isso é coisa de comunista, como é criança, vai acabar com suas casas, essas coisas que a gente já sabe. Então, existiam pressões aí, né? Existia um movimento deste lado dizendo você precisa ser mais mercado, e existia do lado de cá alguém falando assim, tá maluco, já vendeu o Brasil todo, vai querer vender mais o quê? Então existia
toda essa polêmica, toda essa nuvem se formando sobre a cabeça de Fernando Henrique Cardoso, certo? Então, esse é o movimento aí, certo? E para você entender um pouco como foi essa questão dele se preocupar, em 95 ainda, ele lança a Rede de Proteção Social, né? E essa Rede de Proteção Social, ela vai abarcar dezenas de projetos sociais, né? Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, né? Para tentar alcançar as pessoas com menos poder aquisitivo, para tentar fomentar o dinheiro, o comércio da população brasileira. Então são dezenas de bolsas que vão estar aqui, né? A mais famosa dela é o Bolsa Cidadã, que se torna depois Bolsa Família, né? E Bolsa Família que acaba sendo mais conhecido nos governos do PT, todavia esses projetos começam mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E cabe um parênteses aqui, pessoal. A diferença entre que vale vocês pensarem é quando você pensa em Bolsa Família, por exemplo, tá? Eu não quero fazer juízo de valor, concorda ou não concorda, os debates precisam ser muito aprofundados para a gente falar qualquer coisa. Mas a ideia de dar dinheiro para o cidadão com uma baixa renda é uma ideia liberal, tá? Que isso, professor? Não é não, é coisa da esquerda, não. Calma lá, respira, meu filho, espera um pouco. É o seguinte, por quê? Porque os movimentos anteriores ao Bolsa Família, né, a esse sistema de dar o dinheiro, né, dar um voucher, dar uma garantia para a pessoa gastar como ela quiser, não interfere diretamente no mercado. Como assim, professor? É o seguinte, porque se o governo favorece uma indústria de feijão, comprando feijão dessa indústria para entregar à população, ela cria um desequilíbrio, né? Cria algo artificial aqui, porque ela favorece uma empresa em detrimento das outras. Mas quando ela dá o dinheiro para o cidadão, em tese, o mercado se adapta, né? Em tese, o dinheiro vai para aquilo que as pessoas estão querendo mais. Então, se sobe é porque todo mundo está querendo, se baixa é porque não está querendo. Isso são teorias, mas você consegue entender a diferença? Onde o governo interfere aqui comprando para dar, e quando ele dá o dinheiro para a pessoa comprar, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Se as pessoas gastam bem, se todo mundo que precisa recebe, se todo mundo que recebe precisa. Não é isso que eu estou dizendo, certo? Voltamos aqui. Então, em 95 tem essa rede de proteção social. E ele é acusado de ser neoliberal. Neoliberalismo, não sei o que, aquelas acusações, né? Aquela treta toda que a gente já sabe. Então eu vou colocar aqui, nós vamos observar uma definição do FMI do que é ser um neoliberal, certo? Que também é uma coisa que fica repetida, né? Como se fosse, né, o fascista ou comunista, sem muita análise. Então vamos lá no neoliberal segundo o FMI. Você pode concordar ou não também, mas é o FMI, né? Vamos lá. Redução do Estado. Um dos critérios é a redução do Estado, certo? E como é que você reduz o Estado? O que o FMI está dizendo, pessoal? Que um neoliberal, um sujeito que está a favor do liberalismo mais moderno, um sujeitinho mais novo, um liberal mais cheiroso, o que ele faz? Ele tem por obrigação reduzir o Estado. Isso é um critério para você enxergar um neoliberal, né? Sobre esse critério aqui, sobre esse nome. E a privatização, certo? Por quê? Porque você privatizando, você entrega empresas para a iniciativa privada, deixa de gastar com elas. Se você deixa de gastar com elas, você diminui o gasto automaticamente, certo? Outra coisa é o controle de gastos. Como você controla os gastos, né? Com uma atitude fiscal mais severa. O que é isso? Para onde está indo esse dinheiro? Fiscalização, prestação de contas. Gastou mesmo? Gastou com o quê? Para quem? Entendeu? Isso são ações neoliberais. Para o FMI, para ser um neoliberal, você precisa ter pelo menos essas atitudes aqui. E em 2000, olha que interessante, em 2000, Fernando Henrique Cardoso, ele, dentro do governo dele, nasce a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz, professor? É isso que eu acabei de falar para vocês. O político poderia ser preso, pelo menos no papel, né?
se ele gastasse o dinheiro de forma errada. Esse dinheiro foi para a saúde. Mas eu dei um jeitinho, tá precisando de uns carros ali para câmera, não sei o quê. Não, irmão, é dinheiro para a saúde. Então, essa lei de responsabilidade coloca então um peso dizendo aqui, meu amigo, se você não gastar direito, a lei vai te pegar. Bom, né? Isso é o que está escrito lá, né, pessoal? Não vamos também ser tão radicais. Né? Tem países que não cumprem a lei. Você acredita nisso? Você acredita? Existem, viu? Então, lei de responsabilidade em 2000. Então, o governo FHC, ele tem um cheirinho neoliberal bacana, né? Privatiza legal. Ele tem essas iniciativas do controle de gastos aqui, né? Da responsabilidade fiscal, vai responsabilizar o cara pelo dinheiro que cai na mão dele. Então, ele, segundo os trechos do FMI, ele de fato é um neoliberal. Agora, vamos concordar ou não, né? Porque depois tem aquela galera que fala que gastou demais com o social, né? Bom, enfim, guerras ideológicas aí, tá? E outra coisa muito importante é aumentar a concorrência. Sim, por quê? Porque quando você abre, facilita para produtos internacionais, empresas internacionais, você aumenta a concorrência. Pensa você, se só tem uma pessoa na sua rua vendendo um produto, quanto vai custar esse produto? O quanto a pessoa quiser que custe, não tem mais ninguém vendendo, né? Em contrapartida, se na sua rua tem 15 pessoas vendendo o mesmo produto, uma coisa eu te garanto em primeiro lugar, de 15 vai cair para 10, que daí não vai dar muito certo. E desses 10 que forem ficar, né, fatalmente, eles vão tentar te conquistar de alguma forma, né? Então essa concorrência facilita, ajuda, né, no controle até de gastos e no bem-estar da população, né? Isso é uma coisa que o governo Fernando Henrique também vai fazer, né? Então, abertura e desregulamentação, né? Por exemplo, situações em que a telefonia era só estatal e ela passa para a iniciativa privada. Muda-se a lei e agora então a regulamentação do setor passa a ser privada, mais empresas podem entrar nesse setor, certo? Então, e outro ponto importante que está aqui é uma coisa que vocês vão ver agora. Ó. Isso foi o que aconteceu em 2001, o apagão no Brasil, né? Problemas de seca e um problema também de o governo não ter se preparado. A gente pode falar o governo, mas os governos não terem se preparados para o aumento de demanda energética, né? O que é demanda energética? Mais gente precisando de energia, mais produtos tecnológicos, mais produtos elétricos, o Brasil melhorando por conta até do plano real, e o governo, os governos, vamos olhar, né, de uma forma mais ampla, não se prepararam para isso. E isso gerou um apagão no Brasil, certo? Tipo, foi uma notícia. Eu lembro disso, eu lembro quando aconteceu. Eu lembro, foi muito, assim, foi marcante para quem viu na época, né? Você descobrir que depois nos jornais, quando a luz voltava, assim, tinha um racionamento, o quanto de lugares haviam apagado, gente, simplesmente apagado, né? Você ficou no escuro, então foi conhecido como um apagão. Isso também aconteceu no governo FHC, certo? Então é isso aí, a aula do governo FHC, espero que você tenha gostado, se inscreve aí, curte aí, vou deixar vídeo pra você no finalzinho aí pra ver um pouquinho de como foi este período do FHC aqui no Brasil, tá? Se inscreve, abraço, até a próxima, tchau! Ah, e o Lula? E o PT? Daqui a pouco a gente vai falar disso, tchau!